Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou estar explicando como realizar algumas operações básicas com os números em notação científica. Vamos começar com a adição. Eu vou dar dois exemplos, a adição com os expoentes iguais e com os expoentes diferentes. Bom, vamos começar aqui com o exemplo com os expoentes iguais. Aqui a gente tem essa primeira parcela, que é 7,5 vezes 10 ao quadrado, e a segunda parcela, que é 1,5 vezes 10 ao quadrado. Bom, a primeira coisa que a gente pode notar nessas duas parcelas é que elas têm um termo em comum, que é o 10 ao quadrado. Temos esse termo 10 ao quadrado em ambas as parcelas. Então, a gente pode evidenciar esse termo, a gente pode colocar esse termo em evidência. Então, colocando esse termo em evidência aqui, a gente tem 10 ao quadrado, que multiplica 7,5 mais 1,5. Bom, agora, a gente pode somar esses dois números aqui, 7,5 mais 1,5. Isso dá igual a 9. Então, temos aqui 10 ao quadrado, que multiplica 9. Então, aqui está o resultado da soma dessas duas parcelas em notação científica. Vamos ver agora um exemplo onde os expoentes são diferentes. A gente tem aqui duas parcelas, novamente. Uma tem o expoente 3 e a outra tem o expoente 2, certo? Aqui, 7,5 vezes 10 ao cubo, mais 1,5 vezes 10 ao quadrado. Bom, a primeira coisa que a gente percebe, é que esses expoentes são diferentes. Mas se a gente pensar, a gente pode escrever esse 10 ao cubo aqui como sendo 10 ao quadrado vezes 10 elevado na 1. Lembrando lá da propriedade de multiplicação de potências de mesma base. Então, quando a gente soma os expoentes aqui, a gente tem 3. Então, fica 10 na 3, que é o nosso termo original. Bom, agora a gente percebe, que temos novamente dois termos iguais em ambas as parcelas. Então, vamos colocar esse termo em evidência. Colocando aqui 10 ao quadrado em evidência, a gente tem que o 10 ao quadrado está multiplicando o 7,5 e o 10 elevado na 1. Então, vamos colocar aqui 7,5 vezes 10 e também está multiplicando o 1,5. Então, vamos colocar o 1,5 aqui. Para a gente conseguir resolver essa soma aqui dentro, a gente pode multiplicar o 7,5 por 10. E isso vai dar igual a 75. E a gente soma com 1,5. Repete o 10 ao quadrado, 75 mais 1,5, 76,5. Então, a gente pode copiar novamente aqui o 10 ao quadrado e o 76,5 a gente pode escrevê-lo como 7,65 vezes 10. Então, aqui a gente pode aplicar a multiplicação. Vamos fazer aqui a propriedade da multiplicação de potências de mesma base. 10 ao quadrado vezes 10 elevado na 1, 10 ao cubo e o 7,65 multiplicando essa potência. Bom, vamos ver agora a subtração. A subtração vai funcionar da mesma maneira que a adição. A única diferença vai ser a operação. Ou seja, vamos ver aqui. Temos dois termos aqui, 2,2 vezes 10 na 5, menos 1,7 vezes 10 na 4. Bom, a gente pode notar, aqui também, que os expoentes, eles são diferentes, então a gente vai ter que fazer uma adaptação. Vamos começar escrevendo esse 10 elevado na 5 como sendo 10 elevado na quarta vezes 10 elevado na 1. Dessa forma, quando a gente realizar essa multiplicação aqui, a gente tem o 10 elevado na 5, que é o nosso termo original. Então, aqui a gente readaptou os termos, ficou 2,2 vezes 10 na quarta vezes 10 na 1, menos 1,7 vezes 10 na quarta.
Agora sim, agora a gente tem dois termos comuns em ambas as parcelas, então vamos evidenciá-lo. Começando aqui, 10 elevado na quarta, que é o termo em comum, que multiplica o 2,2 vezes 10, então está aqui, menos o 10 na quarta, que multiplica o 1,7, então está aqui. Agora a gente pode, trabalhar aqui dentro do parêntese. 2,2 vezes 10, 22. Copia o menos 1,7. Agora, realizando essa subtração aqui dentro do parêntese, a gente tem 22 menos 1,7, que é igual a 20,3. A gente pode escrever esse 20,3 como sendo 2,03 vezes 10. E aqui a gente aplica a propriedade da potência de mesma base. Aqui, 10 elevado na quarta vezes 10 vai ser 10 elevado na quinta e copia o 2,03. Vamos olhar agora a multiplicação. Aqui a gente tem duas parcelas que estão sendo multiplicadas. A multiplicação é bem fácil. Como é que funciona? Eu vou multiplicar as mantiças das notações científicas, dos números que estão em notação científica, ou seja, 3,7 vezes 1,3, que multiplica o produto das duas potências de 10, ou seja, 10 elevado na quinta vezes 10 elevado na quarta. 3,7 vezes 1,3, isso resulta em 4,81, vezes 10 na quinta vezes 10 na quarta, propriedade da multiplicação de potências de mesma base. Mantém a base, soma os expoentes, 5 mais 4, 9. Então, aqui temos o resultado da nossa multiplicação. Bom, da mesma forma que funciona a multiplicação, a divisão também funciona. Temos aqui 4,4 vezes 10 na 6, dividido por 1,1 vezes 10 na 3. Vamos dividir as mantiças e dividir as potências. 4,4 dividido por 1,1 vezes 10 elevado na 6 dividido por 10 elevado na 3, certo? Então, aqui, 4,4 dividido por 1,1 é 4. 10 na 6 dividido por 10 na 3, propriedade da divisão entre duas potências de mesma base, mantém a base, subtrai os expoentes. Então, 6 menos 3, 3. Então, está aqui o resultado da nossa divisão.